Olá! Hoje nós teremos a parte 2 de um papo com um DG muito especial para falar sobre as ações polêmicas de Donald Trump neste novo mandato, iniciado agora em 2025 e suas consequências. No primeiro vídeo, nós debatemos sobre as deportações em massa que têm gerado medo em imigrantes que já moram nos Estados Unidos e também naqueles que desejam viver em solo americano. O papo foi tão bom que não conseguimos avançar para outros temas e é o que faremos hoje. E agora, abrindo a imagem, aqui ao meu lado, Douglas Roberto, CEO e sócio fundador, Ricardo Calazans, direto de São Paulo, mais uma vez conosco, também CEO e sócio fundador, Larissa Lima, maravilhosa, que presencialmente hoje conosco também na mesa, direto de São Paulo. Temos ali do outro lado Douglas Castro, coordenador de Business Plan, são muitos Douglas, como já falamos da outra vez, e um rostinho novo, Beatriz Gomes, excelente advogada. Agora a gente vai começar o nosso debate. O tema de hoje interessa muitos dos nossos clientes, seguidores, todo mundo que nos acompanha, que é o visto EB2NW. Em janeiro teve atualização do USCIS sobre os critérios de análise do EB2NW. Isso gerou muita confusão, disseminação de informação errada. Então hoje nós vamos acabar com todas as dúvidas. E já vou jogar uma pergunta para vocês agora. Eu queria saber se teve mudança mesmo, se essa alteração aí foi uma mudança e se de fato agora vai ficar mais difícil para aplicar para o EB2NW. Aí eu deixo com vocês. Bom, vou começar os trabalhos aqui. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse bate-papo aqui, mas o fato é que mudança concreta não aconteceu. Então, se alguém disser que aconteceram mudanças, é falta de conhecimento. Eu não vou nem classificar como fake news, eu vou dizer que é falta de conhecimento. Porque a imigração, na minha opinião, ela só passou um highlight, ela só destacou, trouxe luzes para aquilo que ela já vinha fazendo, sabe? Para um entendimento que ela já vinha tendo, já não é de hoje, a gente vem acompanhando isso. Inclusive aqui na Conexão Américas, internamente, nós falamos sobre isso com os nossos peticionantes, com os nossos colaboradores. Nós já vínhamos conversando, porque nas RFEs que nós recebemos, Jéssica, nós já vínhamos percebendo um comportamento, uma postura da imigração americana mais rígida, mais endurecida. Não mudaram nada, os critérios continuam lá. Os critérios para elegibilidade de um EB2NW na classificação Advanced Degree, continua sendo o mesmo. Se você vai aplicar o EB2NW como um profissional de habilidade excepcional, os critérios estão lá, são os mesmos. Nada mudou. Então, a imigração apenas clarificou o entendimento. Deu uma destrinchada no que ela quer. Eu até acho, quero ouvir os colegas, até acho que ficou mais objetivo. Discordo quando eu já escutei por aí, ficou mais subjetivo e o oficial da imigração passa a ter ainda mais discricionariedade. Discordo completamente. Porque se você coloca o jogo mais claro, os critérios mais claros, ora, você tira um pouco da subjetividade. Também acho. Porque muito pelo contrário, você impõe objetividade. Então, se o peticionário ele tem os critérios, ele consegue materializar com evidências o atendimento àquele determinado critério, como a imigração clarificou, você tira a subjetividade do negócio. Você tira de certa forma, você até tira essa discricionariedade exagerada do oficial da imigração, porque ele acaba, não sei se esse é o termo que eu deveria usar, mas ele se sente forçado a aprovar aquele caso quando o peticionário cumpre objetivamente e exatamente como a imigração recomenda. Eu estou falando demais, queria ouvir os colegas, mas eu penso que mudança não aconteceu. O que aconteceu foi, finalmente, a imigração trouxe à luz do entendimento geral como ela enxerga a coisa. E o importante Opa, é que... quem falou? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Mas é importante a gente ter em mente também que esse manual também é usado pelos próprios oficiais quando vão analisar os casos.
Então, em muitos momentos do update, a gente vê que ele deixa explícito ali como o oficial deve avaliar. E isso é importante para a gente, porque quando a gente vai apresentar o que eles querem, a gente pode jogar com as cartas deles também. E deixar ali evidente que a gente está enviando o que eles querem ver, né? Ricardo, quanto orgulho, né? Demais, né? Puxa Beatriz vida. Gomes. Estamos aqui com uma Trazendo. presença absolutamente ilustre, uma das nossas melhores advogadas, doutora Bia. Ter pouca idade não significa não ter competência, muito pelo contrário. No caso da doutora Beatriz Gomes, o que não falta aqui é competência. O que importa é a bagagem e a experiência. Exatamente, esbanja a competência e está com a gente há bastante tempo já. Né? Então, isso é bom, né, Ricardo? E Larissa, Douglas, Castro, Jéssica, para que você que está em casa perceba, principalmente você que já é cliente, perceba que o teu processo, o teu caso, o teu sonho está em boas mãos. Mas eu quero saber do Ricardo se ele concorda comigo. Porque senão não é debate, né, Jéssica? Todo mundo tem que falar Se um pouquinho. todo mundo concordar, não é debate. Aí realmente é um bate-papo. Cada um tem que dar a sua opinião. Aqui as opiniões não precisam ser iguais. E vão ser certo? respeitadas. Isso, com Ricardo, certeza. teve ou não teve mudança, Ricardo? Não teve mudança, viu, Douglas? Bom, então, Na Há verdade, uma concordância, há uma concordância. concordância. Mas é uma concordância compreensível, porque realmente não teve mudança. Exatamente. Porém, o que é muito importante para todo mundo saber, será que foi por conta do novo presidente, por conta da eleição do novo presidente Donald Trump, que ocorreram essas mudanças? Não, gente. Isso aqui foi, inclusive, atualizado no dia 15 de janeiro de 2025. Ele tomou posse no dia 20, então 5 dias antes. Então, muita gente confunde achando que, será que o Donald Trump está sim enrijecendo? Será que o Donald Trump está dificultando as coisas da imigração? Não, gente. De novo, eu já falei isso no nosso bate-papo anterior. Nesse tema novo nosso de EB2, o que a gente tem que deixar claro é que essas atualizações foram feitas anteriores à posse do novo presidente. Mas eu acredito, aí de novo, a gente tem que fazer esse disclaimer, né? Esse bate-papo, é um bate-papo que todos nós estamos expressando as nossas opiniões, né? Não estamos tomando partido de A nem B, não estamos defendendo o Donald Trump, não estamos defendendo o Partido Republicano, como também não estamos defendendo o outro governante, não estamos falando de democratas ou de republicanos, não somos partidários, mas não somos apolíticos. Então, temos sim opiniões bem formadas, e essas opiniões podem ser divergentes, como o próprio Douglas falou, aqui é uma discussão, né, um debate, ninguém vai sair também aqui berrando, né, ou se estapeando, né? Nada de cadeirada aqui. Apesar de a gente querer dar uns tapas em alguém. Então, apesar de tudo, essas E também mudanças... não é um aconselhamento jurídico. Não é um aconselhamento jurídico. Aqui, apesar de termos aqui corpo jurídico presente, não estamos aqui para aconselhar juridicamente nada. Aliás, lembrando que o EB2 é um processo administrativo, não é um processo judicial. Tanto que, se você é também um self-petitioner, isso é, você pode fazer isso sozinho e não é um advogado, por que então deveria ser por um processo judicial? Né? Então, não corre em corte americana, corre dentro do Departamento de Imigração de uma forma administrativa. Então, assim, até para suprir a curiosidade, Ricardo, de algumas pessoas que pensam que o processo é impresso e entregue lá na imigração, lá no Departamento de Imigração Americana, não é verdade. Ele é enviado pelo correio, né? É protocolado no departamento do USCIS, mas é enviado pelo correio, não é em corte. Você não dá a entrada, não pega o processo todo impresso e vai na corte americana, numa corte qualquer protocolar. Não é assim que funciona. Então, é um processo administrativo. Mal comparando, muito mal comparando, é como se você estivesse dando entrada num pedido de previdência, de aposentadoria. Então, não é um processo jurídico. Agora, é claro que ter o auxílio, a ajuda, né, ter o trabalho realizado por pessoas experientes, por profissionais experientes, sejam eles advogados ou não, é claro que é uma vantagem estratégica para o teu caso. Potencializa as chances de uma aprovação. Agora,
Mudança não aconteceu. Eu discordo. Ih, cara. Agora eu queria. Agora o debate agora vai pegar fogo. Eu queria. Data vênia. Olha, estava indo bem a dessa, né? Eu queria que a produção colocasse alguma sonoplastia aí de Explosão. de explosão, vidro quebrando. Fica a dica aí pro editor. Não, mas vamos lá. Eu discordo por quê? Eu considero que teve sim uma mudança, porque antes, todos esses critérios, todas essas situações que eles colocaram no novo manual publicado no dia 15, estavam só entre eles. Hoje a mudança é essa, agora todo mundo está sabendo disso. Esse é um Agora clique. Eita, aí sim, hein? Olha só. Muito bom. Não, Só mas para ele de falar, fato- discordo. Vai mover ele pro marketing. Prazer. Mudou, mas não mudou nada. Não, mas vamos lá. O que aconteceu, como o Douglas já mencionou, foi uma maior rigidez na avaliação. Isso já vem acontecendo de um tempo para cá. No ano fiscal de 2024, foi a primeira vez que o EB2NW, nosso carro-chefe, passou em número de aplicações o EB2, puro com sponsor. Foram mais de 110 mil aplicações de EB2 no geral, sendo mais de 60 mil só de EB2NW. A gente sabe que aumentando o número de aplicações, a gente tem uma maior rigidez, porque eles simplesmente não podem sair aprovando todo mundo, né? E não podem botar qualquer um lá dentro. Então, eles estão mostrando como que eles estão fazendo essa avaliação mais minuciosa, explicando como eles já deixaram descrito lá no manual. Olha, não basta você ser engenheiro e falar que você é engenheiro e vir aqui falar que você vai botar um empreendimento no nosso país. A gente quer um pouco mais, a gente quer que se explique sobre o seu empreendimento. A gente quer essas especificidades. E isso está tudo descrito lá. Então, para mim, foi essa mudança que aconteceu. Me Tá corrija até se eu estiver errado, desculpa aí, até te cortei, mas me parece que aquilo que eles estavam cansados de escrever nas RFEs, eles falaram, vamos colocar no manual para todo mundo e vamos poupar a RFE, né? Já me mandem o processo assim para ser analisado, porque a primeira vez que eu peguei um manual novo e eu fui ler, eu falei, tá, não houve uma mudança realmente, mas me parece que eles estavam falando, se esse processo já não chegar assim, não interessa para a gente, ele tem que ser objetivo, tem que ser claro, não só o perfil profissional, mas também o que vai ser feito, o impacto nacional ganha ainda mais importância, né, do negócio em si, para quem opta ali pelo business plan. Então, a leitura que se faz é que aquilo que estava explicado agora foi desenhado, né? Para todo entendedor entender. É isso aqui que a gente quer receber num processo de aplicação de visto. Um ponto positivo que o Douglas também trouxe é justamente esse. Agora, como está bem explícito, e eles também têm posse disso daqui, vai ficar mais claro para todo mundo. A gente vai conseguir argumentar melhor, vai conseguir rebater melhor, às vezes, a argumentação errada que eles têm. Por vezes, a gente consegue ver em RFE eles falando que você não provou que você vai atingir outros estados americanos. Agora está lá. Está dizendo que o oficial tem que se atentar na natureza do empreendimento proposto e não na capacidade geográfica que ele tem dentro do país. A importância nacional, a cerne dela vai basear nisso, na natureza dele, não só se ele vai conseguir atingir ou não outros estados. Isso é interessantíssimo, porque, por vezes, a gente já viu em RFE argumentações desse tipo, falando que, olha, você não disse que vai atingir tal ou tal estado. Isso é importantíssimo para todo mundo, principalmente para os nossos clientes. Vamos fazer o seguinte, eu queria ver com vocês aqui na TV os critérios do EB2NW, e aí vocês vão discutindo, e, assim, a gente vai falando na prática como que isso deve ser feito de acordo com o manual. Você acabou de roubar minha participação. É mesmo? Eu Você ia quer? trazer agora aqui. É? Eu posso roubar de Você vocês? tem lugar? Pode, pronto. Pronto. Eu vou fazer uma pergunta para a Bia e para o Doguinha. Tá? Sim. Pergunta é, ficou mais fácil então? Ficou mais claro. Ficou mais claro, de verdade. Não é? Porque agora- Mais claro e mais fácil, porque se de fato o que está escrito está mais claro, a gente vai fazer as coisas que estão ali descritas de forma mais contundente, mais robusto, para que as coisas de fato sejam feitas conforme eles estão pedindo. Mas eu diria que ficou mais fácil para quem sabe fazer. Exatamente. Porque nós temos pessoas competentes para isso. Aqui, Essa a doutora... é a diferença. Exato. Porque para quem, essa coisa do make yourself, Self-petitioner, né? os aventureiros, É. essa galera que não é o copy-paste, né? É. Cuidado, porque agora ficou mais difícil para você. Exato. Agora, para quem tem uma equipe, um time qualificado e que sabe entender o que está acontecendo,
Eu diria que sim. Eu estou aqui roubando a fala, né? Inclusive, gente competente, né, Douglas? Como aqui está a doutora Beatriz Gomes, e temos outros advogados, né? Nós temos um departamento jurídico com várias equipes de advogados dentro do nosso corpo, né, jurídico, que são super competentes, e sim, agora que a gente fez algumas reuniões, né, de brainstorming, nos deixou mais confortável no sentido de entender que aquilo que a gente já fazia, agora está escrito. Então, ficou para nós, né, um pouco mais evidente, Sim. mas ficamos mais em paz, mais tranquilos, porque, de fato, é aquilo que a gente estava em linha já fazendo. Ô, Ricardo, é porque a Conexão Américas sempre sempre criou casos bem sólidos, seguindo rigorosamente o que a imigração pedia e pede. Então, para a gente, realmente, isso não é um problema. Não, porque, inclusive, eu trouxe aqui, claro que eu não vou ler, é muita coisa, mas eu trouxe algumas RFEs que nós recebemos desde o início de 2024, portanto, desde o início do ano passado, e essas RFEs já sinalizavam com essas orientações. Está aqui. Sim, Douglas, exatamente. A gente já vem, inclusive, revisando alguns casos, a gente faz reuniões de análise dessas RFEs e a gente tenta colocar em prática para os outros clientes também o que a gente consegue extrair, porque como as RFEs são muito específicas, e agora o update deixou tudo mais claro e amplo para os outros clientes também, agora a gente faz um double check desses casos, mas a gente já vinha assim, tentando aplicar em todos os outros. Inclusive, a gente faz uma reunião de reciclagem. Exatamente. A cada 2 meses, nós reunimos toda a equipe, analisamos essas tendências e esse comportamento dos oficiais de imigração e sempre estamos alinhando também as respostas de RFE, os refiles e até a aplicação dos pedidos iniciais. Sim. A gente está sempre antenado para que aqui o que não acontece é copiar e colar. Não existe um modelo pronto, não existe um template. Ô Douglas, até pegando um gancho aí com você, recentemente atendendo um cliente, né, e a gente faz isso constantemente, em contato com o nosso cliente, essa troca ela é muito importante, e esse cliente, eu explicando ali, né, o NW, no que consistia o impacto nacional, essa proposta de interesse nacional, e ele me perguntou, mas como funciona? Vocês vão me apresentar alguns modelos e eu posso optar por um modelo de business plan? Eu falei, não, de jeito nenhum, é customizado, cada um tem uma história, cada um tem um background, veio de um lugar, tem uma formação. Ele falou, não, porque recentemente eu falei com outro escritório e ele me disse que já existiam uns planos pré-preparados que seriam apenas adaptados à minha situação. E isso, pegando um gancho, né, nessas atualizações, e até no que eu falei anteriormente, que a gente tem falado do deixar mais claro a regra, né? Com o aumento que o Douglas até trouxe aqui para a gente, o aumento expressivo de EB2NW, é claro que a quantidade de pessoas despreparadas também submetendo processos isso é muito importante. Acaba embaçando o resultado de pessoas que estão submetendo pleitos realmente elegíveis, né, com elegibilidade garantida. Isso acaba ficando ali tudo meio embaçado no meio, e você pega uma estatística e fala, poxa, mas esse visto não dá mais, ele saturou, está negando demais, que é a informação que o cliente vem. Não, mas esse visto já deu, não tem mais espaço. Por quê? Porque a gente tem uma galera aí, e uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Hoje, se você ligar no YouTube, tem manual para tudo. Sim. Eu posso amanhã decidir que eu vou fazer um navio. Comprar o manual, comprar o material e construir. Se esse navio vai flutuar ou afundar, vai depender do conhecimento que eu tenho naquilo. Eu não sou engenheiro naval, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu li um manual e eu decidi fazer. O sucesso não está em você conhecer a regra, é você realmente ter experiência da prática, daquilo que funciona. Porque ler um manual e tentar escrever uma petição, está lá para todo mundo, como o Douglas falou, está aberto. O que antes só eles conheciam está aberto para todo mundo. Mas o que vai dar sucesso para o seu pleito é a experiência e a maturidade de quem está conduzindo o seu pleito.
Eu acho que é mais para barrar esses casos de quem não tem experiência e bota qualquer coisa. Parece uma carta de socorro, tipo, para de mandar esses processos assim, gente. Gente, por favor, Deus. façam com pessoas competentes, por favor. Acho que eles estão desesperados, é uma perda de tempo para eles pegar um caso que não é feito com uma empresa séria, da forma como deve ser feito. Então, a própria imigração, nesse sentido essa Jéssica, atualização. a própria imigração, isso aqui a gente tirou do site do USCIS. Está aqui, ó. O USCIS analisa a totalidade das evidências, é aquela tão conhecida expressão da preponderância das provas, né? A totalidade das evidências ao julgar solicitações de isenção por interesse nacional. Esquece, não funciona o copiar-colar. Com certeza. Não funciona. Então, assim, não adianta você ir por uma reunião de análise de perfil e quem está fazendo a sua análise diz que você é elegível considerando se você cumpre os critérios de um advanced degree, por exemplo. Vamos olhar os critérios aqui na critérios televisão? de um profissional de habilidade excepcional. Sim. Não adianta só definir se você cumpre com aqueles critérios. Porque eu estou aqui, por exemplo, com uma RFE, eu não vou falar o nome do cliente, ele trouxe de um outro escritório, ele tentou aplicar com outro escritório e trouxe para a gente a RFE dele. E está aqui escrito que ele cumpre com os 3 critérios como um profissional de habilidade excepcional e, ainda assim, ele é um consultor financeiro, né, um profissional da área financeira, e, ainda assim, mesmo cumprindo com os 3 critérios como um profissional de habilidade excepcional, pela preponderância das provas, o oficial de imigração não concedeu ele a elegibilidade. Vamos para a tela? Vamos, porque aí vocês vão comentando em cima dos critérios, né? E aí a gente consegue explicar melhor para quem está nos assistindo. Aqui nós temos a tela do USCIS com os critérios do EB2. Vou pedir para ir subir na tela aqui para mim, por favor. Vamos quebrar o protocolo, Ricardo? Vem comigo. Vamos lá. Eu vou analisar isso aí com o Ricardo. Vocês sabem tudo? Não sei nada. A gente vai mostrar. Então entrego nas mãos de vocês. Mas quem sabe não somos nós, quem sabe é a fonte original. Nós seguimos a fonte, mas eu deixo com vocês aí então para falar com o pessoal de casa. Ricardo, a gente podia começar mostrando para quem está em casa que esse é um site oficial do governo dos Estados Unidos. Então, Douglas, a realidade é, a gente conversando com os nossos clientes e deixando bastante claro que, mesmo que eles tenham outras versões para o mesmo tema, para o mesmo fato, segundo eles, que vejam... O correto é beber na fonte. A fonte é essa. Exato, a fonte é essa. Então, o que você vê no YouTube, o que você vê no site de algum outro escritório, o que você vê no YouTube, o que você vê em outras mídias, o que vale é o que está aqui. Então, toda vez que há alguma divergência e a gente conversa com a pessoa, eu falo sempre, não precisa acreditar na gente, porque o que a gente fala é o que está escrito. E vale o que está escrito. Exatamente. Então, aqui, essa atualização foi publicada em 15 de janeiro de 2025 e nós vamos entender o que aconteceu aqui rapidamente. Vamos subir um pouquinho a tela. Você vai notar que aqui nesses 2 parágrafos iniciais, a imigração já traz aqui um esclarecimento melhor daquilo que ela espera. Já que no início, tá? Mas a gente não vai ler porque é muita coisa. Vai subindo. Só um detalhe, desce um pouquinho. Isso que está aqui não é novidade. Isso aqui já estava descrito no manual, em outro lugar, em outra página. Exatamente, só trouxeram para cá. Exato. Isso já constava em manual. Esta página do USCIS traz um pouco mais de clareza para esse entendimento. Subindo agora. Bom, aqui, Ricardo, mudanças? Advanced Degree? É interessante aqui. Não há mudanças, né? É interessante aqui, não houve mudança. Porém, é importante o que a gente enxerga aqui, ó, um mestrado. Nesta página não estava aqui demonstrado, não estava aqui evidenciado que se você não tiver 5 anos de experiência com o bacharelado, você com o mestrado podia retirar essa exigência do tempo de experiência. Isso já estava no manual. Então, essa elegibilidade aqui do Advanced Degree, ou do grau avançado, sempre houve a necessidade de você ter um bacharelado e 5 anos de experiência. Peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou fazer aqui a vez do telespectador, de quem está em casa assistindo. Então, peraí, o que você está me dizendo, isso aqui é a descrição do Advanced Degree, do profissional de grau avançado. Na descrição,
Na página antes do dia 15, antes dessa atualização, esse detalhe não estava aqui. Era omitido esse detalhe. Era omitido. Exato. Ele constava numa outra página, Exato. onde ali estava o manual. Ele estava, então, numa outra página do USIS. Perfeito. Estava numa outra página onde lá... Então, o que a imigração fez foi tirar de lá e trazer para cá. Então, peraí. Um diploma de bacharel dos Estados Unidos, ou um diploma equivalente estrangeiro, para você que é brasileiro, seguido por pelo menos 5 anos de experiência progressiva na especialidade, é considerado o equivalente a um mestrado. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho bacharelado mais mestrado, eu nem preciso dos 5 anos de experiência profissional? Não precisa. Foi sempre assim? Sempre foi assim. Foi sempre assim. Não mudou nada. Você está entendendo que não mudou? Aí o sujeito que nunca leu essa página, ele lê, mudou, teve mudança. Mudou nada. Mudou a página. Mudou só Mudou a página. O conteúdo Agora tá escrito. da página, que estava em outra página, lá do manual do USS, já constava isso aqui. Ele só veio para a página principal, onde as pessoas costumam utilizar para considerar se tem ou não a elegibilidade. Para cá, né, como um profissional de grau avançado ou como um profissional de habilidade excepcional. Isso sempre foi possível. Eu costumo dizer... É um Douglas, exemplo clássico. Claro. Né? Eu costumo dizer, aliás, no nosso último bate-papo eu falei isso, porque existe essa elegibilidade, essa categoria de elegibilidade de grau avançado e embaixo de habilidades excepcionais. Foram frutos daquelas pesquisas e estudos que eu havia mencionado, que, identificando o perfil de um cliente, o perfil de uma pessoa, de um profissional que tem bacharel e 5 anos de experiência, o que vai acontecer com essa pessoa? Eles vão ter a segurança, pelo menos, né, um pouco mais de garantia, que essa pessoa vai ser uma pessoa que ajudará o desenvolvimento e a economia dos Estados Unidos. E, por outro lado, a pessoa que não tem um diploma, né, que é o que vocês estavam falando já em outra ocasião, a pessoa que não tem um diploma de bacharel, porém 10 anos de experiência em uma área específica, ela também vai ser importante e também vai ajudar a economia americana. E aqui não existe uma preferência, mas se a gente entende que se está no primeiro campo o grau avançado, significa que eles sim dão a preferência de quem tem o bacharel. E quando a gente tinha na outra página, que sempre falava do mestrado, se você for olhar essa página, qual é a preferência? O que está em primeiro lugar? O mestrado. E depois o bacharel e 5 anos de experiência. Então, significa o quê? Que a experiência profissional ela é importante, porém o treinamento, quando a gente fala de universidade, de faculdade, né, Douglas? E você fica aí 5 anos sendo treinado, isso é o diploma, e depois mais 5 anos para a prática, é a experiência profissional. Se você está fazendo um mestrado, quer dizer que você está sendo mais capacitado, você está recebendo um treinamento mais profissionalizado, que vale mais do que a experiência que você tem, porque não é que vale mais, desculpa, não estou menosprezando o tempo de experiência, que é muito importante. Porém, se você olhar estudos e pesquisas, significa que a maior parte das pessoas que têm o mestrado se dão muito melhor no mercado de trabalho que quem não tem. Exatamente. Aqui, o texto segue falando, por exemplo, o cargo oferecido deve ser uma ocupação profissional definida como uma das ocupações listadas no INA 101, parte A, linha 32, ou uma que exija, no mínimo, um diploma de bacharel ou equivalente estrangeiro para ingresso na ocupação. Quem lê isso aqui, Ricardo, não entende como funciona o EB2, pensa que isso aqui, por exemplo, se aplica a qualquer processo de EB2. Então, quando você se utiliza dessa dispensa, desse waiver, por conta do interesse nacional, isso não se aplica para o teu caso. Mas quem não entende, Ricardo, quem lê isso aqui, acha que isso vai se aplicar ao caso dela. Mudou, né? Mudou. Teve mudança. Então, calma. É importante que o que a gente está trazendo aqui, a gente está lendo direto no site da imigração americana. Então, não tem achismo, não tem chute. Existe uma cultura do vou criar dificuldade para vender facilidade. Lamentavelmente, algumas pessoas, alguns escritórios, alguns pseudoprofissionais adoram criar uma atmosfera de pânico para, então, vender facilidade. Então, isso é lamentável. Então, vamos subir um pouquinho mais.
Nenhuma mudança até aqui. Vamos para o profissional com capacidade excepcional. Lê, Ricardo, por favor. Você deve ser capaz de demonstrar habilidade excepcional em ciências, artes ou negócios. Habilidade excepcional significa um grau de especialização significativamente acima daquele normalmente encontrado em ciências, artes ou negócios. Você deve atender a quaisquer requisitos especificados na certificação de trabalho, conforme aplicável. Mudou alguma coisa, Douglas? Aqui, então, zero mudança. Inclusive, acho que nem o texto mudou, né? Era mesmo até. Era igualzinho. Mas ele está dizendo que você precisa cumprir 3 dos critérios abaixo. Sempre falou isso. Mudou aqui, ó. Aquele fez um highlight, deve atender a pelo menos 3 critérios. A pelo menos 3. Isso sempre existiu aqui em cima e eles escreveram aqui embaixo. Agora, cada um deles, se você quiser ler, a gente consegue, mas não mudou nada. Por quê? Porque, de fato, aqui, inclusive, o texto não mudou. E aí, lá embaixo, vamos descer, porque os critérios não mudaram. Os critérios são os mesmos. Vamos descer mais. Aqui fala sobre aqui, ó, para um pouquinho. Aqui fala sobre o NIW, né, que seria isenção por interesse nacional. Aqueles que buscam uma isenção por interesse nacional estão solicitando que a oferta de emprego e, portanto, a certificação de trabalho seja dispensada, porque é do interesse dos Estados Unidos. O que é do interesse dos Estados Unidos? Aquilo que o peticionário pretende fazer em solo americano. Os esforços ou os empreendimentos que se qualificam para uma isenção por interesse nacional não são definidos por lei ou por estatuto. Ao invés disso, o USAS considera os 3 fatores abaixo, que estão abaixo aqui da tabela. Aqueles que buscam uma isenção por interesse nacional podem fazer uma autopetição, aquilo que a gente conversou aqui no bate-papo. Não precisa da Conexão Américas, não precisa de advogado, não precisa de ninguém. Mas é claro que a gente indica que você procure profissionais capacitados para aumentar, para potencializar uma chance de aprovação. Óbvio, né? Você não precisa de um empregador para patrociná-lo. Diferente do EB2 puro, quando você lança a mão do NIW, você não necessita de um sponsor, de um patrocinador. E não precisa obter uma certificação trabalhista do DOL. O que é o DOL? Departamento de Trabalho, ou em inglês, Department of Labor. Na verdade, aqui em cima, só completando o que o Douglas disse, aqui está, de novo, a gente está aqui colocando isso em português, essa página oficial está em inglês. O que é o NIW, ou National Interest Waiver? Ou National Interest Waiver. Isso daqui é só a tradução, né, Douglas, para o português. Exato. Mas o que é essa isenção? O que é essa dispensa? Dispensa do quê? Do patrocinador. Dispensa do sponsor. Então, quando você não precisa, ou você está solicitando, você está pedindo autorização para o Departamento de Imigração para você não usar o seu sponsor, isto é, o waiver, a palavrinha waiver no National Interest Waiver, é isso. É o waiver do sponsor, mas para que isso seja válido, para que a imigração autorize essa palavrinha waiver, isto é, deixe você não precisar do sponsor, nós temos que convencer o oficial de imigração quanto ao interesse nacional desta ocupação dessa pessoa. Por isso que, ao invés disso, ao invés de você cumprir todo o processo junto ao DOL, junto ao Departamento de Trabalho, anúncio da vaga, a oferta a job offer, né? A oferta de emprego, ela precisa ser submetida ao Departamento de Trabalho americano para analisar a vaga, as condições dela e, inclusive, o salário ofertado pelo empregador. E enfim, tem todo um processo junto ao DOL e tudo isso é dispensado quando você consegue provar que aquilo que você pretende fazer em solo americano cumpre os critérios de interesse nacional. Ao invés disso, a petição deve ser acompanhada de um formulário ETA 9089 preenchido, apêndice A, e um formulário ETA 9089 assinado, determinação final. Isso aqui é um outro highlight. Esse texto aqui não existia nesta página. Então, aqui, como muitos processos iam para a imigração sem o preenchimento desses formulários, então a imigração resolve trazer para essa página principal já essa orientação, porque essa história de faça você mesmo
muita gente esquecia, ou simplesmente por ignorância, por falta de conhecimento, não mandavam para a imigração, não mandavam para o DOL esses formulários preenchidos. Peraí, isso é importante. É o nosso caso? A gente sempre fez isso? Sempre fizemos. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Sempre fizemos isso aqui. Aliás, algumas vezes nós temos que ensinar o oficial que está analisando o caso que determinados campos desse formulário não devem ser preenchidos. Né? Tem oficial que, por desatenção, diz que, olha, ele devolve o processo, ele rejeita o processo, dizendo que o formulário ETA não foi devidamente preenchido. E aí a gente tem que ensinar para ele, ou então fazer um highlight de volta para ele, olha, o senhor ou a senhora está equivocado, este campo não deve ser preenchido mesmo, porque este peticionário ele não está apresentando um sponsor, ele não vai aproveitar uma oferta de emprego, ele está protocolando um processo de EB2 NIW. Então, não se faz necessário o preenchimento de determinados campos que, às vezes, por falta de atenção do oficial da imigração, ele vem, rejeita o processo, devolve tudo, dizendo que o formulário está errado. E não está. Né? Já aconteceu observação algumas vezes. Muito interessante essa, né, Douglas? Porque a gente já... Aliás, Douglas, muitos deles não são graduados. Muitos deles não têm ensino superior. E sem experiência. Sem experiência nenhuma. Então, quando a gente fala que a imigração, sim, às vezes falha, e não é só esse detalhe, existem alguns outros exemplos da gente receber esses processos rejeitados por uma questão de pagamento. E vem lá um formuláriozinho padrão falando, você não pagou ou você não incluiu o pagamento. Aí você tem, inclusive, dentro do processo, com um clipe, com um grampo, o cheque ou a money order, quer dizer, você está lá recebendo o seu processo de volta, falando que você não pagou, ou que o cheque não estava lá, ou que o valor estava errado. E aí vem grampeado no teu processo o cheque ou a money order com o valor certo. E carimbado por ele. O que você vai falar? É impressionante. Né? Bom, seguindo aqui, vamos aos 3 fatores que a imigração fala para classificar o empreendimento proposto como de interesse nacional, né, Ricardo? Então, agora, o texto está diferente. Olha aqui, ó, PRONG 1. Tá mais aquilo que nós conversamos agora há pouco. O entendimento está mais fácil. Pode ser que haja um enrijecimento, pode ser que haja uma lupa maior nos processos que são protocolados, aí eu concordo. Eu até chego a concordar. A gente já vem observando isso desde o início de 2024. Daí dizer que teve mudança é desconhecimento, né? Porque não teve mudança. Aqui, para essa página inicial, que trata do EB2NW, eles trouxeram informações, inclusive, com exemplos. Tá? E a própria imigração, um detalhe, exemplos do Manual de Políticas. A própria imigração traz que estes exemplos aqui estão contidos no Manual de Políticas, que sempre esteve lá, presente numa outra página. Então, o que eles fizeram foi pensar trechos do manual e trazer para cá. Então, PRONG 1 não estava assim. Esse texto, essa redação, ela não estava assim. Mas os PRONGs são os mesmos. Os PRONGs são os mesmos, a única diferença, a única mudança é que apareceu na página do EB2. Antes, o que falava de NW eram somente 3 PRONGs. Né? Ele falava provas do que seu esforço tem mérito substancial e importância nacional. Abaixo aqui. Vamos lá, PRONG 2. Baixa um pouquinho. Está bem posicionado para avançar com o empreendimento proposto. Aqui, ó, PRONG 2. Evidência que você está bem posicionado para avançar em seu empreendimento. E o PRONG 3? E o PRONG 3 aqui embaixo. Aqui. No geral, seria benéfico para os Estados Unidos renunciar a uma oferta de emprego e, portanto, aos requisitos de certificação de trabalho permanente. Então, esses 3 PRONGs já estavam citados na página anterior, na versão anterior, não é na página anterior, na versão anterior. E agora eles resolveram colocar um pouco mais de clareza no que são esses PRONGs, porém, está descrito aqui há muito tempo no manual. Então, não é novidade nenhuma. A novidade é que essa versão da página do EB2 aparece esses detalhamentos. Né? E eu acho que essas atualizações, Ricardo, trouxe realmente um pavor
para essa turma que não sabe fazer. Exato. É o alarde, né? Porque É o alarde. eu Mudou acho- tudo. E agora? Exatamente. Aliás, o fato de eu estar aqui com o Ricardo trazendo isso não exclui vocês do debate, tá? Vocês podem interromper a gente a qualquer momento para trazer a opinião de vocês também. Porque esse conteúdo que está aqui, que não existia nesta versão, este conteúdo aqui, é um conteúdo que a gente sempre teve conhecimento dele. A gente sempre teve conhecimento de que é assim que se faz. Mas para aventureiros, escritórios não qualificados, profissionais do copia e cola, aí sim é assustador, porque a imigração traz clareza para a sua leitura, para a sua análise, como ela enxerga esse processo. E ela está dizendo claramente que não vai mais aceitar determinadas situações que a gente vê, que são situações grotescas, que a gente costuma pegar aqui umas petições que vieram de outros escritórios ou de outras pessoas, é de doer, é triste de ver. Você não acha também que isso acontece porque o site do USCIS é um site difícil de ser compreendido? Então, é necessária a experiência para você ler e saber ali interpretar tudo que está. Então, uma pessoa que não tem experiência, que vai fazer por ela mesma essa petição, ela não vai ter essa sagacidade que uma empresa já com uma trajetória aí tem. Isso dificulta muito. Ou um escritório também que não tenha tanto tempo de experiência, começou agora e vai se aventurar aí. A questão toda, Jéssica, é mesmo que você tenha uma clareza de entendimento, mesmo que você seja uma pessoa sagaz, uma pessoa esperta, você vai conseguir entender, porque existe um manual. Esse manual sempre existiu. E esse manual não dá o passo a passo. Esse manual só coloca e explica o que é que eles querem. Sim. Quais são as exigências que eles esperam. Agora, se você faz isso uma vez, vai sair mais ou menos. O que é que tem que ser feito sempre na nossa vida? Ela sendo pessoal ou profissional. Por que a gente tem um bebê que, como começa a andar, ele vai tropeçar? Porque ele só fez isso uma vez. Ele começou a andar agora. Se você tem um bebê que vai crescendo e vai sabendo andar com mais equilíbrio, daqui a pouco ele não cai mais. E aí ele vai começar a correr, é o que a gente fala em inglês, né? Vamos primeiro andar, depois correr. Então, se você faz isso uma vez só, você não tem você não vai ter a oportunidade de fazer melhor, porque você fez uma vez só. A não ser que você faça isso 10 vezes para você mesmo. Então, aí vem o aperfeiçoamento. Exato. Só que você não tem aperfeiçoamento, porque se você tem uma oportunidade e você não consegue, você vai acabar desistindo ou faz uma segunda, eventualmente uma terceira. Mas a gente sim sabe que pessoas que tentam esse processo sozinhas vão fazer uma vez só. Como elas descobrem. O mais indicado é procurar realmente quem já Sem entende, dúvida. quem já sabe lidar com isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria trazer. Gasta menos dinheiro e menos tempo também. Menos Você perde tempo, menos tempo e dinheiro. Exato. Eu queria trazer uma coisa aqui para o debate. Olha aqui, ó. Observe que a evidência de uma escassez nacional de mão de obra naquela ocupação, na ocupação da pessoa, do peticionário, não satisfaria por si só esse terceiro ponto. Isso aqui derruba a tese, derruba o entendimento de muita gente que acha que montar, construir um EB2, um processo de EB2NW, é absolutamente tranquilo, é fácil. Você mostra para a imigração que há escassez de mão de obra, de enfermeiros, por exemplo, e você vai aprovar esse quesito, esse critério aqui. E está dito claramente, observe que a evidência de uma escassez nacional de mão de obra naquela ocupação não satisfaria por si só esse terceiro ponto, Larissa. Douglas, e aqui dentro eu quero fazer uma pergunta que é constante nos atendimentos com o cliente. Mas eu fiz uma consulta com outro advogado e ele me falou que não precisa do business plan, que eu posso fazer o professional plan. Fala com a gente um pouco sobre isso, porque o professional plan, Então ele vamos se mandar o baseia Douglas na embora. escassez de mão de obra apenas, não seria isso? Acabou de perder o emprego, então. Não precisa do business plan. Não precisa Pode ir embora. mais, querido. Pode ir embora. Principalmente as áreas médicas, Até o microfone enfermeiros. dele ficou... Falhou, ele ficou com Inclusive, a gente falhou. recebe bastante enfermeiro que teve professional plan negado por ausência exatamente disso, porque o professional plan ele está ancorado
apenas na escassez, certo? Exatamente, Larissa. O pessoal se esquece que o foco do EB2NW é você falar sobre o seu empreendimento. Você, claro, tem que demonstrar, falar sobre sua experiência, sobre a sua formação, sobre a sua elegibilidade. Mas você tem que provar sobre o seu empreendimento. Por isso que o plano de negócios é tão essencial. Por isso que ele tem que ser desenvolvido, sim. Ele tem que ser personalizado. Ele não pode seguir layout, ele não pode ser descartado. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Outra pergunta, Douglas. Olha só. Mais uma pergunta aí, para você conseguir manter o seu cargo tão desejado. Vamos lá. Tá no manual que a gente precisa de business plan? Não tá no manual. Puxa, Ih, não tá no manual. E agora? E agora? A gente não vem Cadê falando o aqui RH? que o manual. A gente não vem falando aqui que o manual é muito importante, porque o manual que traz à luz o que a gente tem que fazer. Se não tá no manual, por que a gente faz, Douglas? Então, mais uma vez. Holofotes no Douglas. Mais uma vez, somos uma empresa que entende o que a gente faz, né? A gente tem que fazer o trabalho bem feito, a gente tem que mostrar todos esses pontos que estão no manual e não simplesmente concordar com os termos e seguir, né? A gente sabe que o plano de negócios é essencial para uma argumentação e para mostrar que, de fato, a pessoa vai conseguir o waiver que ela deseja junto à imigração. Então, deixa eu ver se eu entendi, Ricardo. Vamos lá. O que ele está dizendo é que, embora não esteja que o business plan ou professional plan, que nós não utilizamos aqui, Não. raramente se utiliza professional plan. O que a gente utiliza aqui é business plan. Para EB1, sim, a gente utiliza Nós estamos falando professional do plan. EB2. Estamos EB2 falando é business do EB2 plan. é business plan. Então, se eu entendi, o processo de EB2 na parte NIW é um processo de convencimento. Exato. E o business plan é uma peça importante É uma de peça argumentação. essencial na Ele argumentação. trouxe como essencial. Olha só, interessante. Essencial. Poxa, Quero mas sua E opinião. isso também Vai está ser nessa nova atualização. Ele diz que o plano de negócio se torna essencial na aplicação do pleito. Ó, olha aí. Que Garantiu a interessante. vaga? Garantiu a vaga? Garantiu a vaga. Continua. Agora, vamos lá. Continua empregado. Por que ele fala aqui, Douglas? Por que ele fala aqui, então, Douglas, que a escassez da mão de obra na ocupação não satisfaz? Qual é a deixa que ele está colocando aqui, que se você falar em escassez da mão de obra, você não vai conseguir convencer o oficial de imigração? Então, Por acho si só, quando se fala aqui, Ricardo, por si só, significa que não deixa de ser importante esse aspecto. Mas esse aspecto apenas não funciona. Você entende que para você montar um EB2NW, até capacidade de interpretação de texto, o sujeito tem que ter? Pegou? Exatamente. A gente entra um pouco naquela brincadeira que a gente estava falando aqui, né? Parece uma carta de socorro. Eles não aguentam mais ver coisa igual, coisa genérica. Eles mostram cada vez mais, e essa frase deixa claro isso. Eles precisam que você argumente sobre as minúcias que você vai falar, as minúcias que você vai ter no seu empreendimento. Não basta você falar, olha, tá precisando de enfermeiro aí no país. O meu empreendimento vai atuar nessa área. Tá vendo? Olha aqui, ó, tem essa pesquisa aqui, tá dizendo que tá precisando de enfermeiro. Tá bom? Você pode me dar o meu waiver? Não é assim. Você Mas tem que... Quantos processos, Ricardo, quantos não chegaram nas mesas dos oficiais de imigração apenas com essa argumentação rasa? Não, tá precisando de vocês, estão precisando de gente. Não tem enfermeiro suficiente aí, eis-me aqui. Só que não está funcionando. O erro dessa argumentação, Douglas, é exatamente aquilo que o Douglas falou. O Douglas disse sobre o empreendimento que está ali descrito no business plan, que está trazendo uma oportunidade de mais empregos, de outros profissionais, de novos profissionais aos Estados Unidos. Sim. O que ele fala aqui vai de encontro à lei americana, que fala o quê? Você não pode colocar um imigrante para concorrer com a vaga de um americano. O DOL, ele está lá para fazer valer exatamente isso. Então, quando a gente tem lá no EB3 as 4 etapas, a primeira é prevailing wage. O que é o prevailing wage? Você vai determinar o salário médio dessa ocupação. Segundo, advertising. Esse advertising significa que você precisa colocar
esta vaga disponível para os para americanos. primeiro o americano, que inclusive essa vaga, esse advertising, não pode ser na internet, não pode ser ficar ali, quando eu falo internet, não pode ficar num site escondido, e essa vaga precisa ficar disponível e ela precisa ser veiculada no jornal de grande circulação, no endereço onde está a empresa ali localizada. Para quê? Aliás, jornal de língua inglesa, certo? Por quê? Porque o americano precisa entender se vai ser ou não interessante para ele. Se você coloca que você está falando de escassez, você mesmo está colocando o seu imigrante, isto é, essa pessoa que está sendo peticionário do EB2, para competir com o americano. Ele, claro que ele vai falar que não, porque ele não pode fazer isso. Você não pode falar que você vai competir com o americano, senão você estaria com o DOL entrando aqui como o responsável, não o NW. Então, no NW, sim, é muito importante você falar do seu empreendimento, que é essa palavra muito relevante que está em todos os prongs aqui. E se você falar, eu sou um empregado, eu sou, por exemplo, um enfermeiro, que estou me candidatando para uma vaga de trabalho porque eu tenho escassez de mão de obra, você está justamente atirando no pé porque você está concorrendo com um americano, com outro enfermeiro, mesmo que essa vaga não exista, mesmo que esse americano não esteja presente. Mas você não pode fazer isso. Exatamente. Então, assim, nós poderíamos discorrer aqui... Estamos até fazendo uma aula aqui, né? Exato. Sobre vários de repente, detalhes. ensinando gente a fazer. Mas, mesmo assim, não funciona, porque é aquilo que a gente estava falando. Se você quer fazer, ou se você não tem experiência, se você faz uma, faz duas, faz três, você não vai fazer bem feito. É depois da centésima, milésima vez que você vai fazer alguma coisa que vai fazer sentido. Então, self-petitioner, para quem faz uma vez, mas eu entendo muito, porque eu sou um advogado, porque eu sou bom com os meus argumentos, com as minhas palavras, com as minhas justificativas, mas a gente não tem experiência, porque eu nunca fiz. Agora, se você está começando sua jornada na área, né? Você quer montar um escritório de imigração e nunca fez isso, vai sofrer com o primeiro cliente, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que vão ser negados, né? E como é que vai ser a sua expectativa de crescimento em relação a isso? Eu tenho até uma opinião importante aqui. Se o escritório ou o profissional que está dizendo para você que ele tem 100% de aprovação, 99% de aprovação, eu sugiro que você saia correndo, que você abandone a reunião, sai correndo, porque um profissional ou um escritório que tenha esse, evidentemente não tem, mas que diz que tem esse número expressivo de aprovações, então ele não aprendeu nada, porque não se aprende nada com as aprovações. Quando a imigração aprova um caso, Ricardo, qual o documento que a imigração disponibiliza para o peticionário quando ele é aprovado? Approval Notice. Gente, é uma página, me presta ali. E nem explica, você não sabe nem como é que você ganhou. Exatamente. De que forma que você recebeu, ou quais são... Não é uma prova que você recebe lá corrigido, onde vem vermelho, onde vem verde, então o xizinho ou o tique, eu acertei essa, eu errei aquela. Acertei essa, eu errei aquela. Não, é simplesmente aprovou. Eu arranquei uma página ali, não é esse documento, obviamente, é só para exemplificar, é isso aqui, ó, é uma página. É uma página. Aliás, tem muita coisa escrita aí. Tem até demais. Aqui tem muita coisa escrita, porque a Approval Notice vem metade disso escrita. Exatamente. Então, assim, você não aprende com essa vitória, com esse sucesso, porque a imigração não diz onde você acertou. Como bem colocou o Ricardo aqui, não é uma dissertação acerca da sua vitória. Olha, você venceu, nós te concedemos o green card porque você cumpriu isso, porque você cumpriu aquilo, porque você cumpriu aquilo outro. Ele não vai te dizer, ele só vai dizer que você foi aprovado e ponto. Quando é que a gente descobre onde errou? Ou pelo menos a gente descobre o que não satisfez o oficial de imigração? É na RFE, em NOID, é numa negativa. São essas situações de embaraço, de dificuldade, vamos chamar de derrotas, são nas derrotas que a gente aprende. E, aliás, essas derrotas fazem parte do processo. Aliás, colocando um pouquinho mais de informação, quando alguém fala que tem 99% de aprovação, mal sabe ela que esses números, essa estatística, também faz parte do site oficial do governo americano, também faz parte do USCIS.
E lá coloca o número de 85% a 90% de aprovação. Não existe 100%, que 99% é praticamente 100%. Não existe isso, historicamente nunca existiu. Acima de 90% significa, então, que aquele escritório aprovou mais que a imigração americana. Pois é. A estatística deles é diferente, né? Seu mentiroso, para com isso. Então, gente, mudanças significativas, aliás, mudanças alguma foram reveladas pela imigração. O que a gente tem aqui são apenas ponto a ponto, inclusive trazendo exemplos, olha. Então, é muito texto, é muita coisa para ler. A gente vai deixar na bio do nosso Instagram e no primeiro comentário do YouTube, nós vamos deixar esse link, o link dessa página. Atenção a galera que vai editar esse vídeo aí. Vamos deixar o link fixado no primeiro comentário do YouTube e também disponível na bio do Instagram, para você clicar e você ler, saborear esta página, porque ela é enorme, tem muita informação. E você que nunca leu vai perceber que a imigração traz um pouco mais de clareza. Ainda assim, mesmo com mais clareza, como disse a Jéssica, não é de fácil entendimento, não. Tá? Diferente do que muita gente pensa, não é de fácil entendimento. Então, a experiência faz toda a diferença na hora de perceber o que o oficial de imigração está querendo quando ele escreve um parágrafo ou outro. Por exemplo, olha, explique, com base na natureza de suas qualificações ou empreendimento proposto, seria impraticável obter uma certificação trabalhista. Explica essa frase aqui. Vamos dissertar sobre essa frase aqui? Então, não é de fácil entendimento. A coisa é um pouco confusa. Então, a experiência, os anos trabalhando com isso, anos fazendo isso aqui, é que traz a gente a clareza do que ele está querendo, do que a imigração americana espera dentro desse processo. E é o que ela não tem visto comumente, pelo contrário. Essa onda de copia e cola, essa onda do faça você mesmo, eu imagino que entupiu os escritórios da imigração americana com processos duros de ler. Tem uma pergunta para fazer, vamos lá. que também é muito comum chegar para a gente no comercial. Você falou assim, dessa questão da aprovação, né? Por exemplo, pessoas chegam e falam assim, mas eu já fui informado que só essa e essa área aprovam. Eu quero só ouvir de vocês dois agora. É certo que a gente tem ali o STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, Sim. certo? Então, a gente tem lá dentro as 4 áreas, mas o NW, ele não se resume só a essas 4 áreas, ainda que, em algumas áreas, a gente tenha um perfil de aprovação maior, certo? A tradicional pergunta que já vem com a resposta. E o tosador de cachorro? Pois Exatamente. Como é que explica? Como é que faz? E o vendedor de sapato? E o auxiliar de laboratório? Pois é. O churrasqueiro? E a o fabricante carteiro? de sapato? Pois é. Cadê essa turma? Isso aí... A gente está falando, esclarece para quem Vamos lá. está em casa. Por que a gente está falando isso? Porque são todos profissionais que são nossos clientes e hoje tem green card. Green card. Não estamos falando aqui para colocar e desmerecer essas ocupações. Muito pelo contrário. Essas ocupações são tão importantes que as nossas equipes conseguiram convencer os oficiais de imigração que cada um da desses... habilidade excepcional de cada um. Exatamente. Não só da habilidade excepcional, como do interesse nacional. Do interesse nacional. Porque o que fez diferença para a aprovação de todos os servidores da NW, no fundo, o divisor de águas não é a elegibilidade. Ela é importante? É claro que é, porque sem elegibilidade nós não fazemos o processo. O que faz com que nós consigamos ou não aceitar um cliente por escritório, porque é importante também saber, né, Larissa? Quando a gente assina um contrato com esse cliente, a gente fez esse bind, né? Nós fizemos esse acordo com esse cliente com responsabilidade. Por quê? Porque a gente já tinha todas as informações de todos os clientes nas reuniões comerciais que nós tivemos com eles. Então, quando a pessoa chega no nosso escritório, quando a pessoa chega no departamento processual,
essa informação já está estabelecida. Não é ali que a gente vai descobrir se a pessoa tem elegibilidade ou não. Não é ali que a gente vai descobrir se existe a estratégia ou não. Isso já foi feito. Por quê? Porque nós não somos irresponsáveis a ponto da gente assinar um contrato e depois ver se a coisa vai funcionar. Muito pelo contrário. Nós já temos essa segurança de, na hora de assinarmos um contrato, é que você vai ter um caso, você vai sim receber o máximo da nossa, do nosso expertise e da nossa habilidade. Quantas vezes fomos obrigados a dizer não já na largada, né? Quantas vezes, olha, infelizmente, precisa trabalhar mais o teu perfil, por hora não há possibilidade de aplicação para green card com base, não é B2, não é B1, infelizmente. Quantas vezes a gente teve que declinar? Declinamos e, então, não tivemos o contrato assinado, significa que a pessoa não vai passar por um dissabor de, eventualmente, chegar lá na hora ou no meio do caminho e falar, poxa, não deu, infelizmente não funcionou. Não é assim. Tinha gente com capacidade de fazer o pagamento à vista do processo. Sim. Então, assim, se a gente fosse E não é só isso, né, Douglas? Não é só os mercenários. Pois é, mas não é só isso. O problema também que existe é a falta da contribuição desse cliente em relação à documentação. Então, Douglas, para esclarecer, os vários departamentos, as várias equipes que trabalham nesses departamentos no escritório, para que o processo seja materializado... Espera aí, agora eu que vou quebrar o protocolo. Ele vai entender por um bom motivo. Vamos lá. Vocês estão dizendo que a Conexão Américas não pega qualquer processo, um processo que, de repente, vocês identifiquem que não tem como ir adiante, enfim. E aí o que acontece? Vamos dizer que nas primeiras reuniões o cliente disse que tem evidências, que cumpre com os requisitos. O que pode atrapalhar esse cliente depois? Perfeito. Muito bom. Isso é Pergunta importante. boa, hein? Boa pergunta. Felizmente, isso é muito incomum de acontecer. Mas, sim, a gente tem muito cuidado de perguntar ao cliente se ele consegue, de fato, nos encaminhar os documentos. Por quê? Se nós temos argumentos, se nós temos justificativas que são contundentes, são robustas o suficiente para convencer o interesse nacional e a elegibilidade, eu preciso também da prova disso, Jéssica. Se eu não tenho essa prova, então... Qual é o exemplo mais comum que a gente tem? A elegibilidade do grau avançado. Coloca um pouquinho para cima ali para mim, por favor. Lá em cima, na elegibilidade do grau avançado. É lá o comecinho. Nessa elegibilidade do grau avançado, ela é muito objetiva em falar que se a pessoa tem... tá bom. Se a pessoa tem um bacharelado aqui e 5 anos de experiência, é o suficiente. Vai que a pessoa não tem o certificado, o diploma dela. Eu preciso desse diploma. Então, se eu argumento, se eu falo que a pessoa é um bacharel, se a pessoa conseguiu, de fato, completar a faculdade e também tem 5 anos de experiência, e se ele não mostrar o diploma? E se ele não tiver uma declaração de tempo de experiência? O que eu faço com o meu argumento? Fica vazio. Ou seja, o cliente tem que contribuir também Sem com dúvida a nenhuma. empresa. Sem Desce dúvida aqui nenhuma. para um título assim, dicas. Tem dicas? Desce, vai descer. Dicas. Porque eu acho que, rapidinho, eu acho que tem dois casos. O primeiro é quando o cliente já expõe a vida, a profissão dele, a experiência, e a gente identifica que não tem como, que ele não cumpre com os requisitos e tudo mais. E tem o cliente que fala que tem e depois não apresenta. Aí é um outro problema. Exatamente. Olha aqui, ó. O USAS analisa, por favor. Aqui, ó. Você que vai editar esse vídeo, faz um highlight aqui, circula isso aqui para mim, por favor. Nessa parte dessa página, nós encontramos, Ricardo, Jéssica, amigos da mesa, você que está em casa, um detalhe importantíssimo. E que bom que a própria imigração chama isso de dicas. O USAS analisa a totalidade das evidências, exatamente. Evidência Você tá significa prova, e prova significa como, de fato, você consegue materializar aquilo que você contou. Como é que você materializa isso? Com documentos. Que tipo de documento? No caso lá do grau avançado, né, do Advanced Degree, você precisa nos encaminhar um certificado, o seu diploma da faculdade, e você também precisa nos encaminhar a declaração do tempo de experiência. Sem isso, você não é elegível. Mas isso é só um detalhe, eu só estou colocando aqui um exemplo do que significa isso. Existe toda a parte de NW que você precisa nos encaminhar todas as evidências daquilo que a gente precisa para mostrar para a América e convencer o oficial de imigração quanto ao interesse nacional. Então, eu sou um engenheiro e sou formado há 5 anos. Não funciona. Por quê? Porque eu preciso convencer o oficial de imigração. Os nossos argumentos são bons,
são contundentes, são robustos? Sim. Só que só argumento não funciona. Então, eu falo para todo mundo, nós temos a nossa responsabilidade, nós iniciamos no momento seguinte à assinatura desse contrato todo o nosso trabalho, isso é feito em vários departamentos, com vários profissionais capacitados para isso, que já, por conta de todo aquele histórico que foi feito antes da assinatura do contrato, já tenhamos já tenhamos provas suficientes para os nossos argumentos. Só que não é suficiente, porque o argumento ele precisa de evidência. O argumento precisa da prova, precisa de documento. E sem documento, mesmo que a gente faça, aí a pessoa fala, poxa, mas espera aí, eu estou gastando uma fortuna nesse processo. Por que eu tenho que trabalhar? Se eu estou dando para você, Douglas, a minha vida, e eu estou pagando para você uma fortuna, porque, convenhamos, não é barato, né, Douglas? Não é um processo barato. Eu estou dando para você a minha chave da minha vida nova. Eu estou falando, Douglas, confio em ti e vou colocar para ti tudo o que você precisa para você, de fato, conseguir me ajudar, para conseguir o meu green card. E eu falo, eu lavo minhas mãos. Está certo isso, Douglas? Não está, não. Não está? Por que não está? Eu estou te pagando, por que você não faz para mim? Não está, não. Pô, por que não faz? O que falta? Falta a sua parte, né? Não é só pagar. Né? É mesmo? Eu preciso fazer a minha parte? Precisa fazer a sua parte. Por que eu preciso fazer a minha parte, Douglas? É porque é a sua vida, né? A vida Então, é a sua, né? A vida é minha, então, mas... a tua história, a sua história é sua. É. Né? E as evidências que vão construir, vão dar base, vão endossar e todo o show de argumentação que vai acompanhar a petição precisa vir junto com essas evidências que são suas. São suas. A fotografia daquele passeio que você fez com as suas filhas no zoológico, elas estão guardadas na sua gaveta, não na minha. É porque não é a gente que tem como entrar em contato com a Exatamente. universidade para pedir o seu diploma, Exatamente. ou entrar em contato com a empresa que você trabalhou para, né, pegar a sua aquele experiência. certificado, né, aquela certidão de casamento. Só com a você consegue. digníssima Bruna, está escondido lá na sua gaveta. Não sou eu que vou entrar na sua casa e tirar da sua gaveta. Então, assim, é o cliente quem tem que prover essa documentação, não tem jeito. Gente, é muito importante a gente entender isso, porque a gente já viu bastante, né, Gabi? A gente já viu muita gente falar, poxa, mas eu achei que vocês fossem fazer tudo, porque vocês falaram que, né, é um processo muito importante, vocês são muito capazes, então eu estou entendendo que, ok, achei a pessoa certa, achei o profissional. Então, Beatriz, acontece isso na empresa? A gente tem, de fato, pessoas que acabam reclamando, acabam falando que elas estão fazendo o nosso trabalho? Infelizmente, em alguns momentos, sim. Mas Poxa. aí a gente precisa lembrar o cliente que as alegações que a gente faz com base naqueles documentos são muito importantes. E as nossas alegações por si só não são válidas. A gente precisa Precisamos comprovar. Da totalidade, da das totalidade das evidências. Que evidências são essas? Os documentos. O documento está contigo, o documento do cliente? Não. Não está, né? Quem tem que dar esse documento? O próprio cliente. O cliente, né? Então, muito importante, né, Douglas? Todo mundo tem que contribuir com a sua documentação. Sim, é importante? Gente, vamos lá. Olha que interessante esse insight. É a sua vida. Você está nos entregando a responsabilidade de uma nova vida. E por entregar essa responsabilidade de uma nova vida, nós sim seremos parceiros para que a gente consiga juntos com você receber o seu green card. Mas não é nossa responsabilidade somente, é responsabilidade de cada um de nós, de cada cliente que nós temos, para que a gente receba as evidências, os documentos que não é, infelizmente, que obrigatoriamente esses clientes têm que nos passar. E Exatamente. além de prover os documentos, eles precisam prover esses documentos com qualidade, porque às vezes acontece também do setor de documentação pegar uma certidão mal escaneada, um diploma mal escaneado ou sem assinatura. E é primordial que os clientes subam esses documentos, façam upload no Drive e também com qualidade para que a gente consiga aproveitar. Muito bom. E muita gente fala, poxa, mas
Eu tenho que mandar de novo? Por que vocês não fazem? Ora, se nós tivéssemos, de repente, o documento original, a gente até podia escanear. Só que esse documento original está em diversas partes Até do mundo. porque ainda passa por tradução, né? Exato. Isso é importante. Então, esse documento original, que está na casa de cada um dos nossos clientes, que está a gente já atendeu gente do mundo todo, né, Douglas? Sim. A gente já atendeu quase... Europa, Ásia. Muito. América do Aliás, Sul. aqui no Brasil, eu acho que o único estado que nós não atendemos até hoje foi o Acre. Porque todos os outros estados do Brasil, nós já temos clientes do Brasil todo. Então, se a pessoa está lá em Rondônia, em Rolim de Moura, uma cidade de 50 mil habitantes, já temos alguns clientes de Rolim de Moura, né? Aprovados. Aprovados, inclusive. Então, se o passaporte dessa pessoa está em Rolim de Moura, como é que a gente vai chegar nesse passaporte para escanear? Quem tem que fazer isso? É o cliente. É o cliente. E por que a gente pede para fazer isso? Né, doutora Beatriz? Porque quem solicita, quem está olhando isso, não somos nós. Nós pedimos porque a gente sabe que a imigração exige qualidade na imagem. Se vem lá o dedo em cima do passaporte, ou a pessoa vai tirar uma foto e sai a coxa da cama, não é aceitável. Sem contar que perde a credibilidade também. Perde a credibilidade, perde qualidade, e vem uma RFE falando, olha, você tem que mandar o passaporte de novo. Não é muito incomum, aliás, é comum antigamente, né? Hoje a gente já não deixa mais isso acontecer, há muito tempo já, a gente vem com bastante rigor, apesar de, sim, pessoas acabarem ficando estressadas, porque, poxa, mas eu já mandei para você a imagem, já te mandei o documento em PDF, mas a gente fala, poxa, a gente tem que receber de novo um pouquinho melhor, porque tem o dedo, porque tem a coxa da cama da avó. Tem uma série de detalhes que não é uma questão de chatice nossa, né, Douglas? Não é uma questão do escritório estar sendo muito rigoroso, a gente segue o que está descrito no manual. E no manual tem todas essas exigências, né, doutor? E evita um retrabalho desnecessário. Pois é. Retrabalho e atrasos importantes. Pois então, é. assim, reparem, não tem nenhuma novidade, não tem nada de novo. Tudo que está sendo dito aqui, a gente já está cansado de fazer, cansado de aplicar, cansado de ver. Não tem novidade. Então, nós estamos hoje aqui com a missão de tranquilizar Acalmar os o ânimos. seu coração. Calma, respira, porque foi a imigração lançando essa atualização no dia 15 e o Trump assumindo logo na semana seguinte. Então, juntou tudo isso e essa enxurrada de fake news, esse pavor nas redes sociais, esse tumulto todo em grupos de WhatsApp, enfim, com vídeos, inclusive, que são vídeos fakes. Ainda bem que outros escritórios, inclusive, estão trazendo... Comentando esses vídeos também, assim como nós aqui da Conexão América já vínhamos falando sobre isso, nas nossas reuniões internas com os clientes, olha, calma, isso não é verdade, isso é mentira. Por exemplo, disseram que agora o ICE vai pagar uma recompensa para quem denunciar uma pessoa indocumentada e ilegal. Isso é um desejo de alguns estados americanos, mas que isso não foi aprovado ainda. E não está nem no site oficial. Não está no Lá site. no Está no Instagram. Não está no Instagram. Você não pode tem. caçar que você não vai achar. O que está lá no Instagram é o que sempre existiu. Existem formulários, sim, de contribuição, que o cidadão pode contribuir denunciando crimes importantes. Então, não tem nada a ver com denunciar o fato da pessoa estar indocumentada. Isso não é uma vontade, inclusive, de alguns estados, como eu já disse, mas que não foi votado, não foi sancionado, não está valendo. Então, assim, há rumores, existem situações que são rumores, outras que são apenas fofoca, outras situações são pessoas inescrupulosas colocando uma dificuldade para poder vender para você uma facilidade. Então, não cai nessa. Na dúvida, entra em contato, conversa conosco. O que a gente está fazendo aqui é uma espécie de serviço de utilidade pública, né, Ricardo? Perfeito. Então, calma, respira. Você não está... Para você que é cliente da Conexão Américas, você não está ilegal no país. Nem pode, né, Douglas? O cliente ilegal não é cliente da Conexão Isso, Américas.
Por que não é cliente? Não é porque a gente é preconceituoso, né? Não, é por porque causa da nós- fase da admissibilidade. Exato. E o que significa essa fase da admissibilidade, Douglas? Então, a fase da admissibilidade é a fase seguinte à análise da elegibilidade. Se você for julgado elegível para aquele pleito, se o oficial de imigração disser, ok, você é elegível, segundo os critérios adotados, você cumpre, sim, você é elegível. Agora, a gente vai passar para a fase de admissibilidade, que vai julgar se você cometeu algum crime em solo americano, ou se você cometeu algum crime no seu país, se você manteve o seu status legal em solo americano. A imigração vai analisar o seu histórico imigratório, analisar se você manteve o seu status imigratório válido, ou pelo menos a sua estadia autorizada no país. Tudo isso vai ser analisado na fase de admissibilidade. Primeiro elegibilidade, depois fase de admissibilidade. E na admissibilidade, se você não estiver com o seu status migratório ok, você não passa. E aí essa pessoa vira nossa cliente? Não pode. Não tem pode. como. A gente não assina contrato com quem não tem status. Não tem Existem, como. infelizmente, pessoas que ficam até chateadas conosco lá no nosso departamento comercial, porque ouviram dizer, né? Porque ouviu dizer que agora quem está sem documento ou quem não tem status tem chance. Eles têm chance, Douglas? Pois é, pergunta isso para o Trump, né? O Trump, né? Pois é, agora, né? Pergunta Vamos isso falar. aí para esse novo Veja governo. aí se vai dar certo, né? Então, gente, não é que somos ou não somos mais criteriosos ou queremos ser melhores do que o rei. É porque somos super transparentes, temos, sim, responsabilidade com todos os clientes e a gente só vai assinar um contrato com quem a gente sabe, ou pelo menos temos a segurança suficiente que o processo vai ser um bom processo. E com tudo isso, ainda existe o risco, infelizmente, Sim. da negativa. Com tudo isso, mesmo você fazendo tudo como manda o figurino, você ainda tem a discricionariedade do oficial, simplesmente porque ele teve uma leitura diferente, teve uma visão das evidências, da totalidade e da preponderância das provas, ele teve uma leitura negativa, então ele Por isso, indefere o seu pedido. por isso que nenhum Acontece. escritório pode, Não existe. pode 100% dizer que de tem aprovação. 100% de aprovação, porque depende do oficial. Principalmente agora, né, doutora Beatriz? Me conta, eles estão um pouco mais rigorosos, doutora Beatriz? Bom, Ricardo, como a gente viu aqui, não ficou mais rigoroso. O Douglas mostrou pra gente um histórico de RFEs desde o comecinho de 2024. Então, a gente já percebia que pelo aumento do número de aplicações do visto EB2NW, a imigração começou a fazer valer algumas regras que ela já vinha aplicando desde o comecinho de 2024. Um aumento de processos protocolados sem qualidade. Diga-se Também. de passagem. Um aumento sem qualidade. Então, se você está falando que foi desde o início de 2024, não tem nada a ver com o Trump, né, doutora? Nadinha. Até mesmo porque o update foi publicado antes dele assumir, né? Pois é, isso mostra que nada tem a ver com política, nada tem a ver com ser republicano ou ser democrata, nada tem a ver com ser Biden, com ser Obama, com ser Trump, tem a ver com o rigor que deve ser aplicado pelo Departamento de Imigração. Essas são as regras. Elas sempre foram essas aqui. Agora, o aumento absurdo, desenfreado de processos desqualificados, processos ruins, ora, é óbvio que a imigração, então, começa a fazer valer a regra, começa a olhar com mais rigor, sim, mais rigor com base nas regras que já existiam. Ele não inovou, não tem inovação. O que tem aqui é uma observância das regras. E a imigração, com essa publicação que fez no dia 15, está dizendo assim, gente, acabou a farra. A gente vinha até fazendo vista grossa para algumas coisas, a gente vinha deixando passar, isso acabou. Acabou. Então, será que isso é um aviso da imigração para falar, não mande qualquer coisa porque a gente não vai aprovar? Pense 2 vezes antes de mandar qualquer processo. Não é? Se pode você não pegar tem... 2 horas de bate-papo aqui, olha, isso aí facilitou a vida do editor. Pronto. Olha aí, editor. Faz um esse corte corte, aí. o vídeo está pronto. É, isso. acabou. Bom, então, eu acho que hoje o nosso bate-papo, Jéssica, trouxe um esclarecimento para a maioria das pessoas que estavam assustadas com essa
suposta novidade. Né? Qualquer tema que traga certa aflição para quem nos assiste, para os nossos clientes, é importante que a gente faça esse papo com o DG esclarecendo, porque aqui na Conexão Américas nós não trabalhamos com mentira, é sempre com a verdade. Então, realmente, se for algo, se tiver alguma mudança que possa te prejudicar ou, como é que eu posso dizer, dificultar o seu processo, nós vamos falar, né, Douglas? O que não foi o caso, seríamos os primeiros. Seríamos os primeiros a vir aqui, a público, para conversar com as pessoas, como fizemos em 2022. Sim. Ao final de 2022, quando, de fato, ali haveria uma mudança muito importante em razão do Visa Bullet, que seria congelado em 30 de novembro de 2022, portanto, aqueles que protocolassem os processos de EB2, na verdade. A partir do dia 1º de dezembro daquele ano de 2022, as pessoas não poderiam aplicar mais o ajuste, o pedido de ajuste de status, e a gente entendia naquele momento que aquilo ia impactar duramente na vida das pessoas. Nós corremos, nós fizemos uma reunião, inclusive, com todos os clientes à época. Nós fizemos várias reuniões por videoconferência, com muita gente em todas as salas de conferência, e trouxemos de forma coletiva, não tinha tempo hábil para a gente falar com o cliente por cliente. Eram várias reuniões com muita gente, eu fiz todas as reuniões, esclarecendo para cada pessoa aquela situação. Então, antes de eu vir a público, inclusive gravar vídeo à época, eu primeiro, antes de vir para a internet para falar alguma coisa no Instagram ou no YouTube, eu fui cuidar dos clientes primeiro. Claro. Primeiro fui dar uma satisfação para eles. Só que dessa vez, Jéssica, não aconteceram mudanças relevantes. Aliás, não aconteceram mudanças. Vou falar uma coisa legal agora aqui, para a câmera. Aumentando as dificuldades ou não, a Conexão Américas jamais irá soltar a sua mão. Isso aí você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida. Só para a gente terminar. Aconteça o que acontecer. O importante é que a gente vai estar com você, lutando pelo seu sonho, e é isso. Isso nos resume, eu acho. Veja que o exemplo recente é o Wellington Leal Grumer. Teve o caso negado 2 vezes. Nós não abandonamos ele. E aí está aí, aprovado. É aquele vídeo que está lá no nosso Instagram, onde tem um rapaz na moto, que encosta a moto no canto, lá em Nova York, para receber a notícia de que a motion dele foi acatada, recebida e aprovada. Ele teve o I-140 dele aprovado depois de 2 negativas. Então, nós não abandonamos o cliente. Agora, é claro, pode acontecer em algum momento de não haver mais o que fazer. Sim. E aí, é uma possibilidade. pode acontecer, e aí... Mas a gente trabalha sempre com a verdade. Sempre Isso com a transparência. sempre Mesmo quando não houver mais o que fazer com o cliente, o que fazer pelo cliente, é o que a gente vai dizer para ele claramente. A aprovação do Wellington, só lembra aí para mim, por favor, como é que foi? Foi uma motion. Motion? Foi. Foi depois da motion? Depois da motion. Olha só. Quer dizer, nós fizemos o mesmo oficial que já havia negado o caso voltar atrás e aprovar. Que coisa, hein? É difícil isso, A né? gente não desiste. Não desiste, não. Agora, há situações e situações. Por isso que não tem uma fórmula, uma receita de bolo. Cada caso é um caso e a gente tem que analisar um por um. Agora, é o que você diz, soltar a mão do cliente, abandonar o cliente, fora completamente de cogitação. E eu vou pedir também para se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente sempre está gravando vídeo, papo com o DG. Eu espero que o Ricardo possa vir mais vezes de São Paulo. A Larissa também, foi um prazer ter vocês conosco, para que a gente possa conversar nessa mesa, ficou tão legal. Gostei dessa. Eu queria até as considerações finais. Considerações finais, por favor. Presenças Larissa, ilustres. A Larissa, por favor, primeiro. As damas primeiro. Eu concordo, Jéssica, eu acho que a gente precisa de mais mesas para a gente discutir os temas que são relevantes, que são importantes. O cliente tem muita dúvida, a internet tem muita informação, mas é importante que pessoas... desinformação. Exatamente, que no meio desse pool de informação tem muita informação que leva e lidera o cliente para o lugar errado, a tomar decisões erradas. E é importante que pessoas sérias, comprometidas, tragam a verdade. Isso é muito importante. Com certeza. Gente, a dificuldade que todo mundo sentia, essa decisão
você se mudar para os Estados Unidos para você começar uma vida nova, isso não é novidade. Existe um caldo novo, existe um tempero novo, que é o governo Donald Trump. Isso vai impactar na sua decisão? Não. Se você está nos Estados Unidos, você vai ter um problema com isso? Não. Eu estou afirmando categoricamente, não é um problema. Porque se você está autorizado a permanecer nos Estados Unidos com o visto de turista, com o visto de estudante, com uma permanência qualquer que seja, com o visto de imigrante ou não, você está legal no país. Significa que ninguém vai fazer nada contra você. Se você está no meio de pessoas, que é o que o pessoal falou, vai respingar, você está lá e você vai fazer parte do que eles chamam de collateral. Né? O que é o collateral? O ICE chegou e ele está mirando uma pessoa que está, na verdade, cometendo um crime ou cometeu um crime nos Estados Unidos. Esse é o objetivo do ICE. Se você cometeu crime, você sim vai ter que ser deportado. E o que tem acontecido, que é o que o pessoal vem falando, por que acontece isso, né, Jéssica, Douglas? Se existe um caso, se aconteceu com uma família que de repente estava do lado de um criminoso e por collateral, porque você estava ali, o ICE chegou e você acabou indo junto, porque você ficou de repente teve algum problema. Qual é o problema? Invariavelmente que pode acontecer, não que está acontecendo, não é comum isso, mas invariavelmente essa collateral acaba acontecendo, né, esse infortúnio, porque você está do lado de uma pessoa que foi alvo do ICE e você tem um problema. Qual é eventualmente esse problema? Normalmente esse problema é o status. Agora, se você é uma pessoa que está legal no país, se você tem o seu documento, quando eu falo documento, é autorização de permanência. A autorização pode ser um visto de turista, porque você tem aí prazo de 6 meses para ficar nos Estados Unidos, um visto de estudante ou qualquer outra autorização de um visto de não imigrante, por exemplo. E você, de repente, está ali do lado, infortunadamente, do lado de um criminoso, e esse criminoso foi alvo do ICE, você não será collateral, você não será uma pessoa que vai acabar indo junto com o criminoso, porque você está com o documento, você está com essa permissão. A mesma coisa acontece se você fosse americano. Um americano vai ser deportado nos Estados Unidos, Larissa? Não vai ser deportado. Então, você tendo autorização para ficar na América, também não tem absolutamente nada para você se preocupar. Esse é o recado. Bom, Beatriz e Douglas, para finalizar. Então não acabou a EB2, né? essa pergunta... Essa teve, tá? Teve gente falando que essa acabou. Pergunta também. Teve essa pergunta. O EB2 acabou? Não acabou. Não, sem dúvida, gente. Agora, só para a gente finalizar mesmo, tem que ter calma. Como o Douglas falou, é muita desinformação, é um processo complicado, é muita coisa que a gente vê na internet, então é só manter a calma. Vocês, clientes nossos, principalmente, estão legais no país, então não precisa esse desespero, não precisa pensar, meu Deus, acabou a EB2, estou aprovado, não vou conseguir mais. Gente, nada disso, não é nada disso. É só calma e, como a Jéssica falou, a gente não vai soltar a mão de ninguém e é isso. Estaremos juntos nessa trajetória. Prazer estar aqui com vocês, contem comigo, vamos estar de olho em qualquer outro update que tiver para trazer mais informação aqui. Maravilhosa. Eu acho que essa é a grande mensagem do dia. Calma, paz. Olha. Mas essa calma eu não posso entrar com o processo agora? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A calma é para quem já entrou. E quem está querendo? Quem falou assim ainda pensou, né? Vou esperar os próximos capítulos, né? Precisa esperar, Douglas? Não precisa esperar nada. Só precisa entrar em contato com a Conexão América. Pronto, uma empresa exatamente. Transparente, com credibilidade, com experiência. Entre em contato com a gente. E para de esperar, para de procrastinar. E para de colocar a culpa no Trump. Verdade. E continue nos acompanhando. Porque tem gente que cada hora é uma desculpa. Não, espero o Natal vai passar, depois do Natal eu faço. Aí quando passa o Natal não aguenta. Aí vai achando que acha que tá mais difícil, vai criando dificuldade. Não, pera aí que tem o Trump. Não, agora é o Carnaval. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Papo com o DG.